obrigado a você que está aí mais uma vez nos acompanhando e nos prestigiando para mais um programa do nosso canal Tela Larga, um canal que fala sobre cinema e filmes de uma forma geral. Ok, e o filme de hoje é um drama nacional, um filme de 2012 dirigido por Bruno Safadi e que se chama Éden. O Bruno Safadi, na verdade, antes de fazer Éden, ele realizou 3 obras. Ele fez um curta, depois ele fez um longa e finalmente fez um documentário. E aí partiu para o Éden. A história de Éden é uma história simples. Hoje nós podemos dizer que nós temos 2 vertentes de cinema nacional bastante fortes. Nós temos os filmes de comédia, que seguem aqueles padrões mais norte-americanos e que são extremamente funcionais e que dão bastante bilheteria. E nós temos aqueles filmes que muitas vezes falam sobre a favela, a violência, o crime. O Éden, ele acaba não sendo nem uma coisa nem outra. Ele até vai falar um pouco sobre violência, mas o foco principal do filme não é esse. A história é a seguinte: nós temos uma protagonista, a Karine, que está grávida de 8 meses e ela então perde o seu marido, que é assassinado. E a partir daí ela recebe um convite e passa a frequentar a igreja evangélica do Éden. E ali então tudo acontece. O filme, ele apresenta um roteiro que não é tão interessante assim, não é tão amarrado. Na verdade, o roteiro me parece que é o que menos importa nessa obra do Bruno, porque o filme é extremamente sensorial. Então, mais do que você ter uma história com início, meio e fim, você tem principalmente os aspectos internos do personagem. Então, é um filme sensorial que vai mostrar todo aquele aspecto da personagem Karine, que é vivida pela Leandra Leal. E aí você tem uma série de coisas que se destacam no filme e o roteiro é deixado um pouco de lado, ao meu ver. O que se destaca em Éden? Nós temos uma boa direção de arte, nós temos uma ótima fotografia e o que segura o filme, o ponto maior desse filme é, na verdade, a excelente interpretação. Leandra Leal e João Miguel, eles fazem uma interpretação fabulosa, são os 2 protagonistas da obra, tanto que a Leandra Leal ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio 2012 por conta da atuação nesse filme. Realmente é fantástico, então acho que isso acaba se destacando muito nessa obra, muito mais do que a história em si. E quando a gente fala em destaque, eu tenho aqui 3 cenas que, ao meu ver, são bastante interessantes e que reúnem esses aspectos estéticos e técnicos que o filme acaba tendo como evidência muito mais do que a história em si. Então, por exemplo, eu tenho a primeira cena que a gente pode destacar, que eu acho muito interessante, são as cenas das escadas. A todo momento, a personagem da Leandra Leal, a Karine, ela vai subir escadas, sempre com aquela dificuldade, aquela gravidez difícil, aquela situação complicada por conta da perda do marido. Então, é muito significativa essa cena de subir escadas o tempo inteiro. Você percebe que o diretor, ele cria aí uma metáfora, né? É a dificuldade da vida daquele personagem. Tá tudo difícil, tá tudo complicado e ele precisa de alguma forma se libertar de toda aquela carga tão pesada, uma gravidez complicada, difícil, a perda do marido, a solidão, a depressão. Tudo isso é colocado muito nessas cenas de escada. Isso eu achei bastante interessante, muito simbólico. Eu tenho as cenas de corredor, onde a personagem atravessa corredor escuro, com uma luz muito bem feita, é uma cena muito tensa, densa, é uma cena que é sugestiva, ela te sugere assim, um clima de suspense, existe essa intenção muito forte, tanto na composição da cena, na atuação da Leandra Leal, quanto principalmente na iluminação que nós temos ali.
E, obviamente, como não poderia deixar de ser, a cena final. Claro, não vou contar para vocês, mas o que eu posso adiantar dessa cena? É uma cena extremamente poética, tanto em composição de cena quanto em trilha sonora. A imagem é poética, a sonoridade é poética, é uma cena bastante grandiosa nessa obra do Bruno. Vale a pena conferir, com certeza muita gente vai torcer o nariz para esse filme. Ele não é, eu concordo, ele não é um filme que consegue dialogar com o espectador, mas ele é um filme que pode ser aplaudido em pé pelos aspectos estéticos e interpretativos, conforme eu falei. Um detalhe interessante de passar para vocês é que esse é o terceiro filme que a Leandra Leal faz junto com o João Miguel. Muito interessante a obra, não deixem de conferir. E também não deixem de dar um like aí no nosso vídeo, do nosso canal do YouTube. Não deixem de nos seguir, de nos acompanhar. Sigam as redes sociais que estão aqui embaixo, no inbox, abaixo das informações do filme. E eu queria, antes de finalizarmos, dar dois agradecimentos muito especiais. Ao nosso amigo Alex Furtado e ao nosso amigo Lucas Sampaio. Obrigado por estarem nos acompanhando, pelas sugestões, pelos comentários, pelas críticas. E não se esqueçam, tanto os nossos amigos que eu acabei de citar, quanto vocês que estão nos assistindo, fiquem de olho no Tela Larga. Muito obrigado, tchau, tchau!